Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, continuando a nossa leitura, né? Nosso devocional. E vocês já me perdoem aí de antemão, quem estava esperando o PDF ontem. Eu terminei muito tarde, todos os meus afazeres aqui, fui pro devocional muito tarde. E aí, na hora que eu terminei, eu não dei conta, né? Tava muito cansada, não conseguia fazer o PDF ontem mesmo. Deixei para fazer em cima da hora e acabei não dando conta. Mas agora já preparei alguns para que, mesmo que eu fale, né, em conseguir fazer, eles já estão prontos e eu consigo mandar aí para vocês. Vamos orar? Hoje eu já falei bastante. Quinta-feira é dia de aula, né? Então, já falei bastante hoje, mas o Senhor vai nos ajudar mais um pouquinho aqui. Pai, nós te damos graças. Te agradecemos, Jesus, por esta quinta-feira, por esse dia, por tudo que o Senhor fez, Pai, hoje já nas nossas vidas, pelo dia de descanso, aqui feriado, Pai, dia 15 de junho de 2022. E nos alegramos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado tudo que precisamos, Pai, diariamente, suprido as nossas necessidades em todos os aspectos, emocional, espiritual, financeiro, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelo teu grande amor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia todos os dias sobre nós. Obrigada, Jesus. Continua nos ajudando nessa leitura, Pai, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, Pai, para continuarmos e permanecermos fiéis naquilo que a gente tem proposto no nosso coração fazer, que é estar com o Senhor todos os dias, é ter esse momento de intimidade com a Tua Palavra, é olhar para a Tua Palavra e ver um pouco mais de Jesus nela, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esses momentos tão preciosos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Jesus. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. A gente está falando de Acabe, né? Elias, Acabe, desses momentos ali em Israel, no Reino do Norte, que a gente está falando sobre esse homem chamado Acabe, Jezabel, os profetas, tudo que Deus tem feito através da vida desse homem e através dos profetas que Deus tem levantado ali em Israel, no Reino do Norte, para confrontar toda essa idolatria, toda essa adoração a outros deuses, todo esse afastamento, esse distanciamento de Israel para o nosso Deus, o Deus verdadeiro, né? O Senhor está tentando trazer de volta o seu povo para perto dele, e ele sempre vai usando, nesse contexto aqui do Velho Testamento, os profetas, para justamente trazer juízo, trazer confronto, para que eles se convertam e se voltem para o Senhor. Esse é o principal propósito do que Deus está fazendo em Israel, através dos profetas, confrontar o seu povo, para que eles caiam em si e voltem ao seu relacionamento real com o Senhor. E aqui a gente vê, a partir de hoje, Acabe e Nabote. A gente vai ver uma passagem muito conhecida também, mas que fala desse homem, desse rei chamado Acabe, e que agora ele começa a ter atitudes totalmente contrárias, né, a tudo. Ele já estava bem distanciado de Deus, mas nesse momento ele começa a ter umas atitudes ainda piores, né? Vamos lá. Acabe cobiça a vinha de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, versículo 1, 2 e 3. Nós vamos ler primeiro. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertence a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, nesse momento aqui, a gente tem um rei chamado Acabe, querendo a qualquer custo, a qualquer valor, uma vinha de um homem chamado Nabote, que tinha recebido essa vinha. Vinha fala de plantação de uvas, né, de videiras. Então, essa vinha tinha sido ganhada de herança por Nabote dos seus pais, dos seus avós. Era uma herança familiar, e Nabote tinha muito carinho por essa vinha.
Nabote sabia o valor que tinha nessas terras e nessa vinha, nessa plantação, em tudo que seus pais, os seus antepassados haviam feito ali para deixar aquela herança para Nabote. E Acabe quer a qualquer custo essa vinha. Essa vinha ficava do lado do seu palácio em Samaria e ele quer para fazer uma horta. Olha isso, gente, pegar uma vinha, uma produção de uvas, de videiras, destruí-la para fazer uma horta, criar hortaliças, né? Algo totalmente nada a ver com aquilo que é o propósito daquela vinha. Jezabel trama a morte de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 4, continuando aí até o 16. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe disse: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em outro lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela... Desculpa, gente. Naquelas cartas, ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou, tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhe tinham escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no lado destacado no meio do povo. Entre 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Percebe o nível de crueldade dessa mulher chamada Jezabel, dessa esposa, né, de Acabe, dessa mulher que tem a sua forma ardilosa, a sua forma sutil de agir contra tudo que se fala Deus, tudo que se fala correto, tudo que se fala justiça. Jezabel é a figura de uma mulher, mas que representa um espírito ou mostra exatamente como é o trabalho desse espírito de idolatria, de imoralidade, de superioridade, inclusive sobre o governo do homem numa casa como esposa. Ela subjuga Acabe a tal ponto que Acabe se torna um ventríloco, né, um boneco nas mãos de Jezabel. E ela vai tendo atitudes a bel prazer. A palavra fala que ela pegou e escreveu cartas como se fosse Acabe. Então ela passa a ter a autoridade, ela passa a ter o papel de governante da terra de Israel. E ela vai fazendo aquilo que bem lhe interessa ou lhe apraz, né? Ela vai fazendo e vai destruindo tudo que vai vindo pela frente dela. Isso é um espírito. Muitas pessoas colocam Jezabel como uma mulher, né? Literalmente uma mulher, mas e aí chamam outras mulheres de Jezabel. Nós estamos falando de um espírito, gente. Nós estamos falando de um principado, de uma potestade que rege debaixo de idolatria, debaixo de feitiçaria, debaixo de governo, debaixo de opressão de governo, né? Então nós estamos falando de um tipo de espírito
que geralmente se manifesta tentando justamente subjugar toda a autoridade do homem, toda a autoridade de um líder, toda a autoridade de um rei, toda a autoridade de um profeta, tudo aquilo que se chama Deus. Esse espírito vai tentar subjugar de todas as formas. E aqui nós temos uma mulher, mas ao longo da Bíblia a gente tem diversos espíritos ou diversos tipos de tipologias que vão mostrar esse mesmo espírito atuando. Então, muito cuidado com essa conotação, com essa maneira de falar, você é Jezabel. Muito cuidado com isso. Nós estamos falando de um espírito e não de uma mulher, de um tipo de mulher, ok? Quando nós fazemos esse tipo de paralelo, ou quando nós fazemos esse tipo de declaração, a gente pode estar pecando contra uma pessoa, ok? Porque não é a pessoa, e sim o espírito que está agindo. Pode ser um homem no lugar de uma Jezabel, pode ser do espírito, né, de Jezabel. Pode ser uma mulher, inclusive, pode ser, né, um homem e uma mulher, pode ser uma liderança, pode ser um governo, pode ser várias coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses maneiras de falar, ok? Vamos continuar. Então ela mata Nabote para tomar a vinha e simplesmente vira para o rei e diz: ó, tua vinha tá lá, pode ir lá tomar posse e fazer o que você bem entender, porque eu já tirei Nabote do seu caminho, matei um homem para que você tenha a vinha dele como você desejava. Isso é terrível, né, gente? O ser humano contra o ser humano para adquirir aquilo que quer, né, da forma que quer. Então não importa a vida, né? Importa o bem, importa o meu desejo, importa a minha vontade, né? O ser humano já não importa mais. Isso a gente tem visto muito no nosso século também. Elias prevê a ruína de Acabe agora. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 17 até o 24, continuando o texto. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei. Ele respondeu: por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz: vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Então, aqui um decreto, né? A palavra do Senhor trazendo juízo sobre Acabe e sobre Jezabel. Então, os dois teriam uma morte terrível e nós vamos ver isso se cumprindo. Deus vai cumprir toda a sua palavra, seja ela de juízo ou seja ela de promessas de vida eterna. Não há uma só palavra que Deus não cumprirá na sua palavra. Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27, 28 e 29. Acabe até tenta se arrepender, né? Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Então Deus, por conta da humilhação, por conta do arrependimento de Acabe, nesse momento ele diz: bom, não vai ser sobre ele que esse juízo vai vir, mas sobre o seu filho, sobre a sua própria geração, a próxima geração. Ele não vai sofrer isso que eu falei, mas o seu filho vai sofrer. Elisângela, mas como assim? Deus então poupa Acabe pelo arrependimento dele, pela sua atitude aqui,
mas ele vai castigar o filho, é porque na verdade isso vai ser replicado, né? A gente acha que o nosso arrependimento tardio, vamos dizer assim, exclui todo o exemplo que nós deixamos para os nossos filhos. Então, qual foi o legado? Qual foi o tipo de ensino? Qual foi as atitudes que Acabe passou para o seu filho? Ensinou para o seu filho que seria o novo rei. Nós vamos ver isso. Por isso que Deus está dizendo que a consequência vai cair ainda em cima sobre o filho. Porque Acabe se arrepende nesse momento. Mas o filho já está carregando a semente de maldade, a semente de impiedade de Acabe. Acabe ensinou muito mal, não ensinou os mandamentos do Senhor, não se arrependeu enquanto havia tempo para ensinar o seu filho. E a gente vai ver isso. Nesse momento, lá no Reino do Sul, Jeorão inicia o governo em parceria com Josafá. Nós vamos ver isso depois. Agora a gente começa a ver aqui essa questão do desenrolar do final do reinado de Acabe e também de Josafá já no governo aí, né? Versículo, a gente vai ver aqui, ó. Josafá une-se a Acabe em sua terceira campanha contra a Síria. Josafá mobiliza-se para ajudar. 1 Reis, capítulo 22, versículo 2. No reino do norte, a gente vai ver isso, ok? Lá no reino de Acabe. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-lo do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Então, Josafá une-se, né, nessa guerra que Acabe levanta contra o rei da Síria, porque ele havia tomado um território do rei Acabe, ok? Então, eles se unem aqui em guerra para tomar esse território que não era da Síria, mas era de Israel. Lá no reino do sul, Josafá, então, também tem uma declaração aqui, desse mesmo texto. 2 Crônicas 18, versículo 2 e 3. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? E Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Então Josafá responde positivamente a respeito dessa aliança de guerra nesse momento contra o rei da Síria, a respeito da cidade de Ramote-Gileade. Os profetas mentem a Acabe agora. 1 Reis, capítulo 22, versículo 5 em diante. Vamos ver aqui. 5 ao 12, isso mesmo. Lá no Reino do Norte, para Acabe, 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 5. Mas acrescentou: peço-te que busquem primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esse mesmo texto, no Reino do Sul, lá de Josafá, 2 Crônicas 18, a partir do versículo 4. É o versículo 4, 5, 9, 10 e 11. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois Deus os entregará nas mãos do rei. Usando vestes reais, o rei de Israel
e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote Gileades, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Agora vai vir a profecia verdadeira de Micaias. Então aqui nós temos, nesses dois textos que a gente acabou de ler, nós temos 400 profetas convocados por Acabe com a pergunta: nós poderemos ir, né, à guerra contra Ramote Gileade, contra esse território que é da Síria, nós vamos vencer ou não? Porque Josafá tinha pedido para Acabe consultar o Senhor a respeito dessa guerra. Porque Josafá queria ter certeza de que o Senhor estaria com eles, então eles poderiam ir para a guerra. Josafá já tinha experiência de que consultar a Deus, de que buscar o Senhor diante de uma guerra é o melhor a ser feito. Por quê? Porque se Deus dissesse não, não vá, Josafá jamais sairia à guerra contra uma palavra do Senhor, indo contrariamente a Deus. Nós nunca devemos ir a uma guerra no sentido espiritual se Deus primeiro não nos der uma palavra de que nós devemos ir e ainda mais nos dar uma estratégia de guerra. Porque muitas das guerras que nós perdemos, espiritualmente falando, tem a ver com isso. A falta de consultar o Senhor e a falta de buscar essa estratégia, esse discernimento em Deus. Então a gente acha que já sabe o que deve fazer e sai na frente de uma batalha, sai na frente de uma guerra, sem saber a verdadeira estratégia, ou melhor, se devemos ir ou não. Então tem guerras que não são nossas, tem guerras que não é para nós lutarmos, tem guerras que Deus não quer lutar, ok? E nós devemos então parar, não fazer nada. E nesse momento Josafá pede para Acabe consultar, e Acabe consulta os seus profetas. E esses profetas estão ali fazendo todo o teatro de que estão cheios de Deus e falam em nome do Senhor, e o outro constrói um chifre de ferro e diz que vai acontecer a vitória de Acabe, de Josafá. Então eles estão todos direcionados por um espírito de engano, um espírito maligno que está falando na boca deles, justamente dizendo que é para eles irem para a guerra. Mas agora Deus levanta um homem chamado Micaias e realmente traz uma palavra para Josafá e para Acabe. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 7 e 8, e depois do versículo 13 ao 28. Diz assim, 1 Reis 22, 7. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. Agora, versículo... O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Versículo 9. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga Micaias, filho de Imlá, imediatamente. Versículo 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. 14. Micaias, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaias prosseguiu: Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse:
quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaias respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaias declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Eu acho maravilhoso, gente, quando o Senhor mostra essas passagens para nós dentro da palavra, porque fala de verdades espirituais que acontecem diariamente e que nós às vezes não percebemos por justamente não estarmos num relacionamento sincero com o Senhor. Então a palavra está dizendo que o rei Josafá pergunta para Acabe se não existe mais nenhum profeta, porque com certeza Acabe, Josafá ficou com o coração ainda apertado a respeito de todas essas profecias, de que daria tudo certo, de que eles seriam vitoriosos. Josafá não estava feliz com o que ele estava ouvindo, porque justamente o seu espírito provavelmente não estava aceitando o que estava sendo profetizado, porque não vinha da parte de Deus. Aliás, vinha da parte de Deus, mas era um espírito de engano. E Josafá provavelmente tinha um pouco mais de relacionamento com Deus e estava se sentindo incomodado. Isso é a minha maneira de avaliar, tá, gente? Estou falando uma forma de ver o texto. Se o Espírito Santo ministrar de outra maneira com vocês, fiquem em paz. Deixa o Espírito Santo ensinar vocês. E então Acabe fala de um homem, sim, de um outro profeta chamado Micaias, mas que esse profeta ele é sempre muito arrogante, sempre fala coisas contrárias a Acabe, sempre fala coisas ruins sobre Acabe. Acabe odeia ele fala, né? Eu odeio esse homem, porque ele sempre fala coisas ruins a meu respeito. Mas mesmo assim, manda chamar Micaias. E o mensageiro que vai até Micaias fala, acho melhor você falar igual os outros profetas estão falando lá, que o rei vai ser bem sucedido, que ele vai ganhar a guerra. E Micaias diz: tudo bem, eu posso até falar, mas eu só vou falar aquilo que verdadeiramente o Senhor me mandar falar. Por quê? Porque o verdadeiro profeta, ele não está preocupado com a mensagem, ele está preocupado em ser obediente ao Senhor. A diferença do profeta, que verdadeiramente é um profeta do Senhor, ele não teme a mensagem, ele teme ser obediente a Deus, ele teme entregar de verdade aquilo que Deus está pedindo para ele entregar. E essa é a total diferença de um profeta real, de um profeta mentiroso, ok? Aquele profeta que verdadeiramente tem um alinhamento com Deus, tem conexão com o Espírito de Deus, ele não se importa com a mensagem. Ele quer falar porque Deus quer falar. Então ele vai falar aquilo que Deus colocar na sua boca. O profeta mentiroso, ele quer ter honra, ele quer ter status, ele quer ser bem visto pelo rei, ele quer ser bem visto pelas pessoas. Então ele vai profetizar aquilo que ele acredita que seja melhor ele profetizar, para que ele seja honrado, né? Para que ele seja bem visto pela sociedade, porque não vale a pena, né, ficar profetizando coisas ruins. Afinal de contas eu não vou ser bem visto, afinal de contas eu vou ser perseguido, né? As pessoas não querem falar a verdade de Deus, mas elas querem ser bem vistas pela sociedade. Isso não é diferente nos nossos dias, infelizmente. E Micaias vai ao encontro de Acabe, Acabe faz a pergunta para ele, e ele responde que eles devem sim ir batalhar contra Ramote e Gileade, que eles vão vencer sim, o Senhor vai dar essa vitória, porém, isso tudo veio
também da parte do Senhor, dizendo para que Acabe vá, porque é dessa forma que o Senhor vai matar Acabe. É assim que Deus vai destruir Acabe. Nessa guerra, Acabe vai ser destruído. É ali que Deus vai fazer o juízo sobre Acabe. E aí Acabe vira para Josafá e diz, tá vendo? Não falei que esse profeta sempre fala alguma coisa ruim a meu respeito? Ele nunca tá aqui para falar coisas boas, sempre tá para trazer tragédia, sempre tá para trazer notícias de maldição sobre a minha vida. É isso que ele fala. E nesse momento, Micaias traz uma palavra vinda de Deus dizendo que houve uma reunião diante de Deus no céu. E olha, eu vou ler de novo só para a gente prestar atenção nesse texto. Eu gosto demais desse texto, gente, olha isso. Versículo 19, olha só o que acontece. Micaias prosseguiu, versículo 19, 1 Reis 22, 19. Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, assentado ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra? Então, Deus está diante de anjos e demônios, ok? Vamos dizer assim, ou diante de todos os anjos, vamos entender dessa forma. E nesse momento, Deus faz uma pergunta para essa multidão celestial que está com ele. Quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra? Então, Deus quer que Ramote Gileade seja atacada para que justamente Acabe seja morto lá. Eu estou abrindo aqui, gente, só para ver os textos. Espera aí. Então, é propósito de Deus que Ramote Gileade seja atacada. Porque Acabe deve ser morto nessa guerra. E aí, olha o que acontece. E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Então um espírito vai até Deus, até o Senhor e diz assim, eu vou lá e eu vou enganar Acabe. Aí Deus fala assim, ó, de que maneira? Perguntou o Senhor, de que maneira você vai enganar? Aí ele diz assim, e ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então, vocês entendem que todos aqueles profetas, os 400 profetas que foram chamados por Acabe e que começaram a profetizar dizendo que ele iria e venceria essa guerra, eles estavam sendo regidos, eles estavam sendo justamente manipulados por esse espírito mentiroso, esse espírito de engano, que estava justamente profetizando, enganando Acabe para que ele vá para a guerra para morrer. Quem está falando isso agora é Micaias. Ele está dizendo, olha o que Deus me mostrou. Eu vi Deus no seu trono e havia uma reunião em que esses anjos e demônios, vamos dizer assim, estavam ali em reunião com Deus e Deus queria alguém para enganar Acabe. E esse espírito de engano então foi até Deus e disse assim, eu vou enganá-lo. E ele fala, como? Eu vou entrar nos profetas de Acabe e vou então trazer essa notícia, essa profecia de engano para que ele vá para a guerra pensando que vai vencer e é lá que ele vai morrer. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então é o próprio Deus, né, que decreta essa vitória em Ramote Gileade, porém decretando também a morte de Acabe. E o profeta Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se e deu um tapa em Micaias nesse momento, porque ele fala assim, como assim, Micaias? Você está falando que eu estou profetizando debaixo de um espírito de engano? E Micaias diz, sim, eu estou falando porque eu vi, Deus me mostrou. E você vai ver que eu estou falando pelo Senhor, debaixo de um espírito realmente, do Espírito de Deus. Você vai ver que eu estou falando a verdade quando você começar a se esconder de quarto em quarto. Nós vamos prestar atenção nessa passagem, porque a gente vai ouvir desse Zedequias aqui daqui a pouco, falando desse espírito de tormento que vai atormentar a vida dele e ele vai começar a fugir, ele vai começar a se esconder dos seus inimigos. Nós vamos ver isso. E aí o rei irado, né, com todas essas profecias, essas palavras de Micaias, o rei manda prender Micaias a pão e água até que ele volte da guerra, porque o rei estava querendo dizer assim, se você falou mentira, Micaias,
se você trouxe essa palavra mentirosa da parte de Deus, eu vou te matar assim que eu voltar dessa guerra. Aí ele diz assim, se você voltar, então eu não falei da parte de Deus mesmo, você pode me matar. Mas eu sei que você não vai voltar, Acabe, você vai ser morto. Essa é a sentença do Senhor para você, ok? Ele mesmo se coloca como alguém que estava falando realmente pelo Espírito de Deus e era realmente pelo Espírito de Deus, e Deus iria cumprir a palavra que ele tinha dito. Essa mesma passagem, gente, tá lá em 2 Crônicas 18, a partir do versículo 6. Vamos ler aqui, versículo 6 ao 8, e depois a gente vai pular para o 12 até o 27. É a mesma passagem a respeito dessa profecia verdadeira de Micaias, ok? 2 Crônicas 18, 6. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga imediatamente Micaias, filho de Imlá. Versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse, vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaias, porém, disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaias, deveremos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu, ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer-te jurar que me dirás, que irás dizer-me somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, esses não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaias prosseguiu, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor? Qual saiu de mim para falar a você? E Micaias respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou, envie Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaias declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio, e acrescentou, ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então, é o mesmo texto, só que no livro de Crônicas, né? Micaias está profetizando debaixo de uma palavra profética, debaixo de um espírito realmente que vinha da parte do Senhor. Vamos para o último texto da nossa data de hoje, primeiro do Reino do Norte, né? E depois eu vou ler a do Reino do Sul, ok? Reino do Norte, morte de Acabe em Ramote de Gileade. Então agora vem o decreto, né? O juízo de Deus sobre Acabe. 1 Reis 22, versículo 29. Diz assim, então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel.
Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército, cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimentos de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Então aqui a gente tem a morte, o juízo de Deus, na verdade, né, sobre Acabe, justamente nessa batalha que o Senhor permitiu que ele fosse e que ali ele fosse morto. O juízo de Deus é tão perfeito que todo o procedimento, ou toda a profecia, toda a palavra que Deus então enviou através de Micaias se cumpre exatamente como ele disse. E ele cumpre ainda mais, ele cumpre a profecia também de Elias, que falava como Acabe iria morrer, que ele ia ser, os cães iam lamber o seu sangue ali nos portões de Samaria. Então, tudo que Deus já havia dito para o próprio Acabe a respeito da sua vida, Deus cumpriu aqui nesse momento, nessa batalha de Ramote de Gileade. Percebam que os detalhes são tão fortes que um soldado, no acaso, atira uma flecha e essa flecha justamente pega entre o encaixe da armadura de Acabe. Foi uma flechada guiada pela própria mão do Senhor, trazendo juízo sobre Acabe. E a gente vê então a morte desse rei, que foi um rei terrível, ainda pior do que o primeiro rei de Israel, que era Jeroboão. A palavra vai falar que Acabe foi pior do que Jeroboão em todas as suas práticas, porque levou Israel a pecar ainda mais, trazendo o templo de Baal, as prostituições ali naquele templo, toda a adoração aos deuses de Jezabel, do seu povo e tudo que a gente já tem visto até aqui. Então Acabe foi um rei ainda pior do que Jeroboão. Ele continuou e intensificou o pecado em Israel com as 10 tribos ali no Reino do Norte. Vamos ver agora no Reino do Sul essa finalização aí também com a morte de Acabe. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 28 até o 34. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra: não lute contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Então, aqui a gente tem o mesmo desfecho, né, para Acabe com a sua morte, nessa batalha em que Deus livra Josafá, justamente pelo seu temor ao Senhor, pela sua vida, né, de conduta
servindo ao Senhor e sendo guiado pelo próprio Deus, mesmo que algumas das suas atitudes aparentemente não tenham sido as mais corretas, mas Josafá temia o Senhor e queria sim obedecer ao Senhor no seu dia a dia como rei de Judá, ok? Então por isso que o Senhor livra ele nesse momento dessa guerra, onde o foco do juízo era Acabe, ok? Gente, Deus abençoe, ótima noite para vocês. Essa foi a nossa leitura de hoje. Eu vou deixar lá já o PDF de amanhã para a gente ler e a gente vai continuando amanhã. Em nome de Jesus, a gente está aqui. Nosso foco a partir de amanhã vai ser o reino do sul, tá? É Josafá que a gente vai focar aqui agora, porque vai silenciar um pouco o reino do norte, onde Acasias, né, o filho de Acabe, é que vai tomar o reino agora, mas nesse momento a gente vai ver o foco voltado não mais para o reino do norte, mas para o reino do sul. Então a gente vai ver muitos acontecimentos agora de Josafá e do que vai começar a acontecer ali no reino do sul, ok? Então amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui de novo para a glória do Senhor e para continuar a nossa leitura e nosso devocional em nome de Jesus.